Bom, pessoal, uns dias atrás eu tinha feito uma live sobre oratória, né? Só que eu fiz pelo Instagram e acabou não ficando salvo. Então eu resolvi fazer ela novamente, né? Só que dessa vez vai ficar salvo no canal para vocês terem acesso quando precisarem utilizar, tá? Quando precisarem recordar de algo sobre essa aula, tá? Então aqui eu vou explicar o que que é a oratória, né? E quais são os passos que vocês devem seguir para construir uma oratória, certo? Então vamos lá. O que que é a oratória? A oratória, ela é um conjunto de regras que vocês devem seguir para conseguir passar alguma mensagem, mas tipo assim, uma mensagem no caso que você vai vender uma ideia ou vai vender um produto, um script, certo? Então a oratória é esse conjunto de regras, tá? Esses passos que você segue para conseguir alcançar um objetivo, né? Bater uma meta ou algo do tipo, certo? Então tipo assim, é um tipo de comunicação que não é assim, tem um sentido, tem um motivo, certo? Tem um objetivo. Então você tem que construir uma oratória, certo? Então, para se construir a oratória vai exigir muita organização, né? Muita disciplina e organização da sua parte, certo? Porque esse tipo de comunicação você vai utilizar na maioria das vezes, para apresentar para um público muito grande. Então, trabalho com vendas, vou vender um produto para, sei lá, para outra empresa ou para clientes, então eu tenho que treinar bastante ele, eu tenho que conhecer bastante aquele produto que eu estou vendendo, né? Por exemplo, quando um exemplo que fica bem claro isso para vocês visualizarem bem o que que é a oratória, quando a gente está na sala de aula, eu costumo sempre pedir para vocês apresentarem algo lá na frente, né, para vocês irem se soltando e destravando, perdendo o medo de falar em público, né? E conforme vai passando as aulas, vocês vão aprendendo a criar essa oratória, né? Então, vai ter aula que eu falo assim para vocês: venda um produto para mim, às vezes eu escolho e às vezes eu deixo vocês escolherem, né? E aí eu dou um tempo, lá uns 15 minutos para vocês especificarem as características do produto, as vantagens de comprar aquele produto, o que tem de inovador nele, né, no caso, o valor, na onde eu consigo comprar, né, site, telefone, esse tipo de coisa, né? Então, quando eu faço isso, eu tô meio que incentivando a vocês a criarem uma oratória. Tipo assim, não é só você eu falo assim, vende uma geladeira, e aí você vai lá na frente e fala qualquer coisa. Não, eu dou um tempo para vocês planejarem. Então esse planejamento é a criação da oratória, né? E por que que isso é importante? O que costuma dificultar muito, né, para quem está vendendo, para quem está passando uma ideia no momento de fazer o discurso, é os que estão ouvindo, né, o ouvinte, o cliente, começar a fazer muita pergunta, certo? Porque é aquilo que eu falo. O que prejudica demais, né, nós, é o que está do lado exterior, o que está do lado de fora, né, aquilo que a gente não consegue controlar, certo? Então, quando um cliente ele fica com dúvida, você não consegue ter um domínio total sobre ele. Então ele vai começar a fazer perguntas e talvez você não vai conseguir responder. Às vezes você até saiba, até saiba, né, saiba a resposta para aquela pergunta que a pessoa está fazendo sobre o produto, só que às vezes você pode esquecer e aí você pode acabar se enrolando, né? E passar uma imagem de dúvida, né? Do que você não sabe do que está falando. Então, tipo assim, é aquela pergunta que eu faço sempre. Você compraria um produto de uma pessoa que está passando uma imagem de insegurança, que não sabe do que está falando, né? Provavelmente você não compraria e os outros também não compraria, né? Se você não compraria, as outras pessoas também não comprariam, né? No caso de você estar vendendo para elas. Então, a questão da oratória ajuda muito nisso, né? Quanto melhor, mais elaborada for a sua oratória, mais ela tirar as dúvidas sobre a ideia que você está vendendo, sobre o produto que você está vendendo, menos brecha vai ficar para a pessoa te fazer perguntas, né? E assim você vai ter um controle maior sobre a situação. Por quê? Porque você já está prevendo o que ela vai perguntar, certo? Então você já está sanando todas as dúvidas da pessoa naquela mensagem, certo? Então, tipo assim, não vai ocorrer aquilo de, sei lá, às vezes você não sabe muito bem de algo e a pessoa te faz alguma pergunta de uma maneira diferente que você não entendeu. Você até saiba, mas, tipo assim, ela perguntou de uma outra forma e você não conseguiu, entender, aí fica aquele clima ruim, né? Então, já para não gerar esse tipo de situação,
Então você cria essa oratória, onde você vai procurar sanar todas as brechas possíveis que possa existir para que não deixe, para não dar espaço da pessoa tipo negar, certo? Negar, não negar aquilo que você está passando para ela, né? A mensagem que você está passando para ela, certo? E assim você consegue ter um controle maior sobre a situação, ok? E como que a gente faz isso? Como que a gente cria todo esse caminho para criar essa oratória que vai, né, que vai preencher todas as lacunas possíveis? Então, a primeira parte, se você for vender um produto ou uma ideia, né, você tem que estudar sobre aquilo que você vai falar, certo? Então você faz uma pesquisa, sei lá, vou vender sabão em pó, vamos pôr assim, vou vender sabão em pó. Faz uma pesquisa sobre o produto, né? E aí depois disso você revisa, né? Pesquisa um pouco mais, vê outras fontes que possam te agregar ainda mais conhecimento sobre aquele produto, sobre aquela ideia que você quer vender. E aí você começa a treinar, certo? Você começa a treinar, imaginar qual a forma mais fácil, né? Qual o tipo de comunicação mais fácil, mais clara que você pode utilizar para informar sobre aquele produto, para vender aquela ideia. E uma coisa interessante aqui nessa parte também, no momento da pesquisa, além de você pesquisar sobre o produto, você tem, foquem bem nisso que eu vou falar. Além de vocês pesquisarem sobre o produto, vocês têm que pesquisarem sobre o público-alvo, certo? Ou seja, é o público que você quer atingir com aquele produto. Então, tipo assim, como que você faz essa pesquisa sobre o público-alvo? Você você vai pegar aquele público que se interessa por esse tipo de produto e você vai começar a pesquisar um pouco sobre como que é a maneira de agir, como que é a maneira de se comunicar, né, daquelas pessoas. E para vocês verem que isso realmente acontece, é só vocês pegarem comerciais, né, de televisão, né? Então, tipo assim, vai ter alguns produtos que o assunto é um pouco mais sério, que é para coisa mais séria, então a linguagem vai ser mais formal, vai ser mais reta, vai ser mais diferente, não vai ter gíria. E vai ter alguns produtos que vocês vão ver, tipo assim, vendendo em rede social, vendendo pela TV mesmo, né, fazendo comercial, onde as pessoas utilizam gírias, né? Por quê? Porque aquele público que eles querem atingir utiliza gíria, e aquele outro público, que é o outro produto, né, que é diferente, que atingir, não utiliza gíria, utiliza uma linguagem mais formal, é mais sério, né? Então isso faz uma diferença muito grande. Então além de você pesquisar sobre o produto, você deve, é, né, uma obrigação sua, pesquisar também sobre o público-alvo, né, como que essas pessoas se comportam. Certo, depois que você fez essa pesquisa, anotou tudo certinho, você vai criar um roteiro, né? E aqui eu vou apresentar qual que é o caminho para se criar esse roteiro, né? O que que é um roteiro? O roteiro é a forma escrita de todo o caminho que você vai seguir, né? Aonde você consegue, eu consigo exemplificar melhor isso para vocês terem noção. Quando vai fazer um filme ou vai fazer alguma animação ou algo do tipo, sempre se segue um roteiro. Então, o diretor ele vai ter lá o roteiro, né, geral de toda a peça, de toda a obra, e os atores também vão ter parte desse roteiro que é referente, no caso, às falas, né, do personagem que o indivíduo vai interpretar ali, né? Então, tipo, tudo envolve um roteiro quando você quer vender uma ideia. No caso de um filme, você quer vender uma ideia, certo? Você quer vender ali o tema, conquistar a plateia, né? Então tem um sentido, existe um objetivo no filme também. Então eles utilizam a oratória e utilizam o roteiro também, certo? Então quando depois que você fez a pesquisa, certo? E aí você vai utilizar essa pesquisa para fazer esse roteiro, tá? Então você vai pegar todas aquelas informações que você obteve daquela pesquisa e vai jogar você vai imaginar assim, certo? Agora sabendo qual que é o público-alvo, se eu tenho que falar gíria, se eu tenho que falar de uma maneira mais séria, eu tenho que adaptar, eu tenho que me imaginar falando para essas pessoas, né, de uma maneira que vai cativar elas, que vai conseguir trazer elas para o meu lado, e aí sim eu conseguir dominar, né, essa pessoa por meio da comunicação, da maneira que eu estou falando com ela, e aí sim, depois de tudo isso, eu vou entrar na parte da venda, né, de vender a ideia, de vender o produto.
certo? Então, o roteiro, quando você for montar o roteiro, tem que ser baseado nisso, certo? Então, tipo assim, você vai imaginar falando com aquele público, da maneira que for melhor, que você achar que vai conseguir convencer eles, certo? Então, beleza, aí você vai criar todo aquele script como se você estivesse falando com a pessoa. Então, tipo assim, começa a falar sozinho, imagina que tem uma pessoa na sua frente e você começa a conversar com ela como se existisse uma pessoa ali mesmo no momento e você estivesse vendendo a ideia para ela, certo? E aí você escreve. E aí você vai escrever tudo o que vai acontecer, né? Até mesmo, sei lá, às vezes tem que ser num local específico, então você descreve o local, né? A maneira que você vai se sentar, o tipo de movimento que você vai fazer, o tipo de roupa que você vai estar vestido. Então você coloca ali, né, descreve tudo o que vai estar acontecendo no ambiente, além da fala que você vai utilizar. Então, tipo assim, imagina conversando com a pessoa e escreve, fala, ah, oi, tudo bem? Esse tipo de coisa, sabe? Como se você estivesse conversando com uma pessoa. Você vai descrever um diálogo seu, né, e imaginar que está conversando com uma pessoa, certo? E aí, né, você vai pegar pontos específicos dessa fala, dessa conversação que você escreveu ali e vai jogar partes dessa pesquisa, né? Onde você vai, no momento correto, você vai apresentar pontos positivos sobre o produto que você está vendendo, né? Qual que é o momento certo de você entrar na parte da venda durante a conversa. Então, tipo assim, você não vai chegar vendendo nada. Tipo assim, vai chegar conversando normalmente com a pessoa, cumprimentando, perguntando como que ela tá, né? Como você conversa no dia a dia mesmo. E conforme você vai cativando a pessoa, você vai jogando a venda ali no meio da conversa, entendeu? Ou a ideia que você quer passar no meio da conversa, certo? Então isso é o roteiro, né? Você sabe qual que é o momento certo de, sei lá, estou fazendo uma venda aqui, qual que é o momento certo de eu chegar e fazer essa venda, né? Primeiro eu tenho que cativar a pessoa. Então isso é o roteiro que está dentro da oratória. E tudo isso que eu falei aqui é a oratória, né? Tanto a parte do roteiro, quanto a parte de você pesquisar o público-alvo, a parte de você saber como falar com aquele público, né? Utilizar gíria, sim ou não, certo? E aí você vai treinar, beleza. Depois da primeira vez lá que você treinou, criou uma fala base ali, né? Um script base para você se comunicar com a pessoa, se comunicar com aquele público, você vai treinar, né? E tem um lance de você treinar pelo menos 5 vezes, né? No Brasil perdeu-se muito essa prática do treinamento repetitivo, né? Da repetição. Em alguns países, né, para vocês verem como que isso não é bobagem, em alguns países, principalmente na Ásia, Japão e China, né, onde o pessoal costuma ter assim notas muito boas, né, assim uma notoriedade na parte de cálculos. Nessas escolas desses locais é muito comum, tipo assim, tá lá no início aprendendo algum tipo de cálculo, algum tipo de fórmula matemática, eles treinarem pelo menos 5 vezes. Então, tipo assim, passou alguma fórmula lá na lousa, o professor faz os alunos repetirem, né, fazerem aquela conta pelo menos 5 vezes. Porque 5 vezes é o número de vezes mínimo que você consegue gravar algo na sua mente. Então, tipo assim, no caso da fala, que é um pouco mais complexo, né? Que aí você tem que treinar como que vai gesticular tudo certinho. Então você vai fazer o seguinte: você depois que você criou o roteiro, você criou a fala, o script que você vai falar para o público-alvo, você vai treinar aquela fala pelo menos 5 vezes, né? Então, beleza, treinou 5 vezes, você dá 1 hora, 2 horas de descanso, e aí você treina 5 vezes de novo, né? E aí, se possível, faz isso 3 vezes ao dia, certo? Vamos supor, a apresentação é para daqui uma semana, então dá tempo de você conseguir gravar, né? Seguindo esse conceito de repetir pelo menos 5 vezes o script que você tem que falar, porque vai chegar num momento que aquilo vai se tornar natural. E isso funciona mesmo porque, por exemplo, eu já trabalhei na área de telemarketing e quando vocês, acredito que a maioria não tenha tido essa experiência, mas quem já teve sabe como que é. Você vai chegar lá na empresa de telemarketing, que no caso, na maioria das vezes, ou você vai trabalhar para banco, então você vai ter que vender produto, vender cartão, esse tipo de coisa. Como que funciona? Como que é o ambiente? Você vai ter uma tela de computador na sua frente, onde vai estar todas as informações do cliente, né, a pessoa que você quer vender o produto, e também todas as informações sobre o produto que você está vendendo. E vai ter todo o script pronto ali para você falar.
desde o boa tarde até a finalização, no caso, se você vender o produto, e se você não conseguir vender o produto também, vai ter a maneira correta que você deve falar, e você tem que repetir o que está na tela. Então, tipo assim, você vai ler o script ali para a pessoa, certo? Na primeira semana é um pouco complicado porque você não está acostumado, né? Você está conhecendo o produto ainda, beleza. Só que vai chegar um ponto, sei lá, daqui 2, 3 semanas, que você, tipo assim, a coisa vai rolar tão naturalmente que você não vai nem precisar do script. Porque aquilo já ficou fixado na sua mente. Você está o dia inteiro ali falando aquilo, chega um momento que você consegue gravar, por mais longo que seja, né? Então, tipo assim, já peguei empresa que script, principalmente de banco, né? Quando você vai falar de contrato, é mais de 5 folhas. E no começo você fala, nossa, eu nunca vou conseguir gravar isso. E você consegue, em coisa de 2, 3 semanas, você já gravou, né? Então, tipo assim, você não vai nem precisar mais utilizar aquele script, porque já está na sua cabeça. E o que que é isso? É o lance da repetição, né? Você fazendo ali no dia a dia, aquilo vai ficando na sua mente e até um ponto que se torna natural, certo? Tanto é que ocorreu casos, tipo assim, de eu sair de um trabalho que, por exemplo, é telemarketing, né, e em casa, tipo, atender o telefone e falar o script da empresa, né, porque você tá tão acostumado que, tipo assim, você chega na sua casa, você começa a falar, você atende o telefone e já vai automaticamente, né, você esquece que você tá em casa. Então, acontece esse tipo de coisa, né, com quem trabalha nessa área. Então é isso, você vai gravar, né? Fazer essa repetição da maneira que você planejou ali, pelo menos 5 vezes, e aí vai dando uns intervalos ao longo do dia para ir gravando, certo? De maneira natural, não ficar forçando também muito a mente, porque senão também não ajuda, certo? Que vai te passar mais nervosismo do que te ajudar, na verdade, se você ficar forçando muito. E toda essa questão, né, entrando na parte de nervosismo aqui, é exatamente isso que dificulta para quem vai falar em público, né? E podem ver, no começo das primeiras aulas, vocês têm uma dificuldade muito grande de conseguir falar, né? Vocês travam. E só que depois passam algum tempo, algumas semanas, vocês começam a falar sem ficar travando. Por quê? Porque vocês já tomaram confiança, certo? Então, esse lance de você fazer a pesquisa, de você fazer a repetição sempre, te passa uma confiança maior porque você já tá ali naturalmente na sua mente o que você tem que falar. Então, tipo assim, não vai ter aquela coisa, nossa, que medo de errar aqui e a pessoa começar a me julgar, né? Porque o que faz a gente ficar travado na hora de falar em público é a questão do julgamento, né? Do medo do outro de ficar te julgar. Falou alguma coisa errada, nossa, o que que vão pensar de mim? Então, se você está com aquele script na sua mente, é muito mais difícil disso acontecer. Então, você vai com maior segurança, certo? E aí você consegue olhar, né, nos olhos das pessoas, aquilo que eu falo sempre, né, quando vocês, ao longo das aulas, vocês vão apresentando, aí eu vou exigindo mais de vocês. Então, eu falo, ó, beleza, hoje vocês vão apresentar, mas primeiro você vai ler o que você vai falar e depois você vai falar, só que você vai falar olhando nos olhos de todos. Porque é repetindo aquilo que eu já falei. Se você não olha nos olhos da pessoa, a pessoa não vai sentir confiança. E se ela não sentir confiança em você, ela não vai comprar. Ela não vai comprar a sua ideia, ela não vai comprar o produto que você está vendendo, né? Assim como você também não compraria de uma pessoa que não está olhando nos seus olhos, certo? Então funciona naturalmente para todos os seres humanos, tá? Então é isso que vocês têm que fazer, né? E sobre essa parte do olhar, uma coisa que é interessante falar, né? No momento que você está no local, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente no início, de focar, né? Focar, para onde que eu tenho que olhar? Eu costumo dizer o seguinte, você tem que dividir o ambiente em 3 partes: esquerdo, direito e o central. Então, você vai focar em algo que está no centro da sala, em algo que está do lado do canto esquerdo e algo que está no canto direito. Geralmente, se vocês perguntarem para o professor da escola, né, de vocês, falam assim, professor, para onde você olha, né, quando você está falando? A maioria vai falar assim, eu olho para o ventilador, eu olho para a janela, eu olho para a parede lá no fundo. Mentira, eles não olham para a parede no fundo, tanto é que se você dá para você perceber quando a pessoa está olhando para a parede, está olhando para ventilador, né? Então, tipo assim, ele vai estar olhando para os alunos mesmo, certo? Só que como que você faz essa escolha? Fala assim, qual pessoa eu devo olhar? Eu costumo dizer o seguinte, você tem que olhar para aquela pessoa que está te olhando com o olhar mais ameaçador,
certo? Porque é essa pessoa que, se você não tomar cuidado, é ela que vai te travar, né? Porque, tipo assim, se a pessoa tá te olhando com um olhar muito intimidador, né, muito ameaçador, você vai começar a pensar assim, nossa, acho que eu falei alguma coisa de errado, ele tá olhando pra mim com cara feia. Na verdade, não, às vezes a pessoa não tá nem prestando atenção no que você tá falando, às vezes a pessoa tá brava com outra coisa, e ela tá ali, ela só tá com cara de brava mesmo e, tipo assim, tá olhando pra você. Só que, assim, ela não tá nem prestando atenção no que você tá falando. E a gente costuma fazer muito isso, sabe? Então, a melhor maneira de você dividir, né, fazer essa divisão, é escolher pessoas na plateia, né, e olhar para elas fixamente. Por quê? Porque aí você vai conseguir dominar a pessoa. Aí você vai inverter a situação. Porque a pessoa vai falar assim: nossa, ele tá olhando para mim. Né? O maior medo da plateia é você fazer pergunta para ele. Se você tem medo deles fazer pergunta, eles também têm medo de receber pergunta. E eles têm um medo maior, por quê? Porque você está acostumado a falar em público. Você é acostumado a falar em público, eles não, né? Então, tipo, para falar em público, para eles a dificuldade é ainda maior. Então, se você começa a encarar aquela pessoa, você vai dominar ela, entendeu? E aí serve como um ponto de referência dentro do ambiente que você tá. Então fixe em pessoas, tanto lá do fundo quanto da frente. Para quê? Para você movimentar o olhar e passar que você não está encurralado, você não está sentindo medo, né? Agora, se você ficar parado assim, olhando só para, sei lá, lendo a folha, ou olhando fixamente só para um local, tipo, não olhando para os lados, qual que é a impressão que vai passar? Que você está encurralado, que você está com medo, certo? Que você não tem certeza do que você está falando. Então, no ambiente, depois que você criou toda essa parte que eu falei aqui do roteiro, né, da oratória no geral, a outra maneira, a parte assim de se comunicar com o olhar, com gestos, é essa, né? Você fixar em pontos da sala. Por isso que é interessante, se você for fazer uma palestra ou vender um produto, já conhecer o local onde você vai utilizar para fazer esse tipo de trabalho, certo? Tem pessoas também na parte do nervosismo que não sabe controlar as mãos, né? Fica com dificuldade de controlar as mãos e acaba, por exemplo, ou colocando a mão para trás ou colocando a mão nos bolsos. E isso não é não é um bom tipo de postura, porque quando você esconde a sua mão, é algo psicológico nosso. Quando você esconde a sua mão, a outra pessoa entende que você está se sentindo ameaçado ou você se torna alguém ameaçador. Por quê? Porque você está escondendo as suas mãos, então ela não sabe o que você tem nas mãos. É algo do nosso subconsciente, tá? Então a pessoa ou ela vai se sentir ameaçado, ou ela vai ela vai ter a impressão que você está se sentindo ameaçado, assustado, né? E ela vai começar a prestar atenção só nisso. Então uma maneira de você controlar principalmente as mãos é você utilizar um objeto pequeno, uma caneta, por exemplo, porque ninguém vai prestar atenção, porque é um objeto muito pequeno, certo? Então você, por exemplo, não sei como controlar minhas mãos, utiliza uma caneta, segura uma caneta, certo? Porque aí você vai ser obrigado a segurar a caneta e não vai ficar mexendo tanto, né? Só quando for necessário. Então, na parte da oratória, que eu tinha para passar era isso, né? Que eu passei na live que eu fiz no Instagram, né? Para deixar salvo aqui. Então, basicamente, era todo esse processo que vocês têm que seguir, que não é muito longo, mas também você precisa praticar, né? Não adianta só falar, você tem que praticar. E outra coisa também, referente ao tom de voz. Eu já falei em algumas aulas, tem algumas pessoas, isso é natural, tá? Mas é algo que dá para corrigir. A pessoa não tem muito noção de como que é a voz dela, e aí quando ela vai falar em público, ela acaba falando muito baixo ou acaba falando gritando. Uma das duas coisas, né? Então uma maneira de você aprender a controlar a sua voz também, dá para vocês fazerem o seguinte. Hoje em dia, né, ainda bem, a gente tem o celular e tem uma ferramenta que a maioria não utiliza, que é a que eu estou utilizando agora, que é a do gravador, né, do celular. Então, pegue textos, né, pode ser textos simples da internet, no Wikipédia mesmo, e começa a ler e começa a gravar enquanto você lê, para você ver como que é a sua voz, para você ver como que você altera o tom de voz de acordo com o que você está lendo, né? E aí você começa a gravar também esses textos e começa a ler eles e começa a falar eles sem ler, né? Tipo assim, grava algum texto lá na sua mente e começa a ler, né? Para você ver como que você fala
só decorando as coisas, se você gagueja, se você acaba travando. Às vezes a gente acha que falou alguma coisa de errado, né? Mas é a armadilha da nossa mente. Às vezes a gente não falou, deu para entender direitinho. Só que aí a gente fica com aquilo na cabeça, nossa, eu falei isso daqui errado. E na verdade não, né? Acontece muito. Então, tipo assim, o lance do gravador, de você ouvir você falando, te ajuda a corrigir. E, tipo, às vezes ver assim, ah, não, não falei, eu falei certo aqui, falei bonitinho e tal. Então comece a utilizar essa ferramenta, né, que a gente tem hoje em dia, que é o gravador de celular, né, que a maioria não utiliza. Então, na parte da oratória, hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma outra dúvida referente a essa parte de comunicação, né, principalmente com a parte do público, vocês mandem para mim, aí eu respondo no grupo, ou eu faço um vídeo se for algo mais longo, beleza? Então é isso, tá? Muito obrigado pela atenção de todos e valeu!